Bom, a gente pode começar. Boa tarde a todos. Primeiro, me apresentando, eu sou o Henrique. Eu sou estudante de engenharia na Poli, sou presidente do Poli Finance. É com grande satisfação que a gente traz essa live aqui para vocês hoje. Agradecer em especial nossos convidados, o senhor Ilan Goldfein e a Ana Laura Magalhães, que explica a Ana. Infelizmente, nosso convidado, o Henrique Meirelles, não pôde estar conosco hoje. Ele teve um compromisso oficial do governo, foi requisitado pelo governador do estado, mas ele gravou um vídeo bacana para a gente com a mensagem que eu vou colocar aqui para a gente agora. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas de Poli por este evento. Agora, de um lado, enfrentando essa questão da pandemia, portanto, com o distanciamento físico, por outro lado, usando essa nova tecnologia que começa a ser cada dia mais útil, não só agora na pandemia. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar meus colegas de Poli por este evento. Agora, de um lado, enfrentando esta questão da pandemia e, portanto, com distanciamento físico, por outro lado, usando essa nova tecnologia que começa a ser cada dia mais útil, não só agora na pandemia, mas acredito que mesmo depois dela, isso é um instrumento que vai se incorporar às nossas vidas, às nossas ações, às nossas profissões e etc. De um lado, é uma perda, estamos aí, com vocês seria melhor. Por outro lado, estamos no momento enfrentando as ações de retomada da atividade econômica durante a pandemia. Infelizmente, hoje é um dia em que eu, na minha responsabilidade como secretário da Fazenda, Planejamento, Desestatização de São Paulo, sou responsável pela economia do Estado, estou tendo um trabalho intenso aqui, visando fazer com que nós possamos ter um planejamento bem feito, detalhado, etc., para que possamos retomar a atividade econômica no Estado de São Paulo sem arriscar vidas, né? Agora, com muito mais informação sobre a evolução da pandemia, sobre a evolução em cada setor, em cada região do Estado, tudo isso nós podemos continuar de uma forma organizada, né? E abrir a economia devagar, sem afetar vidas. É muito importante essa discussão, vocês vão ter aí com o Ilan, também é um colega, e o Ilan foi meu colega também no Banco Central do Brasil. Quando eu assumi, o Ilan ficou lá ainda um tempo como diretor de política econômica, e depois, quando convivemos 2 anos, eu no Ministério da Fazenda, o Ilan no Banco Central. Portanto, isto foi um processo onde desenvolvemos uma excelente e produtiva relação profissional, pessoal, de amizade, etc., e sempre muito rica, muito interessante. Vou perder a oportunidade de estar conversando com ele aí e com vocês, mas tenho certeza de que o que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante para todos e para o bom funcionamento da economia do Estado de São Paulo e para assentarmos as bases para quando vocês saírem para o mercado de trabalho, a economia esteja mais robustecida. E aqueles que já estão no mercado de trabalho poderem devagar voltar a exercer suas atividades normalmente, sem arriscar vidas desnecessariamente. Então, é um trabalho intenso, numa crise econômica que veio como consequência da pandemia, diferentemente de 2008, foi uma crise financeira, de crédito, 2015 e 2016, que foi uma crise econômica de raiz fiscal. As duas econômicas, agora não. A crise é da saúde sanitária e, consequência disso, da economia. Portanto, vamos em frente. Tenho aí um excelente debate e tenho certeza terei proximamente uma oportunidade, seja em termos presenciais, seja em termos virtuais, ou os dois, né, estejamos conversando proximamente, logo que possível. Muito obrigado. Tenham aí um excelente diálogo e boa sorte.
Muito obrigado. A gente vai prosseguir normalmente com o evento. Com certeza o Will é uma pessoa muito capacitada, mais do que capaz de conseguir tocar esse evento aqui com a gente. E eu queria abrir então espaço para o senhor Ila Gontfein fazer também uma abertura, uma consideração inicial do evento. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando na Polifinance, falando junto com a Ana, falando com a turma jovem, com a turma que tem interesse nessas questões econômicas, questões financeiras. Para mim é sempre uma honra estar aqui. É um momento mais difícil, é um momento de pandemia. A gente não tem uma crise com esse tipo de vírus já há 100 anos. Tivemos em 1918 a gripe espanhola e desde então uma pandemia dessa proporção a gente nunca teve. E a verdade é que nós não aprendemos ainda como lidar com uma pandemia dessas, a não ser das formas que já fazemos no passado. Você tem que descobrir uma vacina, você tem que descobrir uma cura. Isso leva tempo, porque o vírus é novo. Enquanto isso, a forma de lidar é o isolamento, distanciamento social, quarentena e, no limite, lockdown. Tudo isso exige muita disciplina de todos nós. Muitos de vocês estão tendo aula online, outros estão trabalhando home office, os outros não podem ir para o seu trabalho. Então, isso já é um custo relevante para a economia, na medida em que você não consegue produzir, você não consegue gerar o fruto do seu trabalho. A gente chama isso de uma limitação de oferta. A oferta, quem trabalha, ou capital, quem produz, não consegue chegar, não consegue produzir. E isso é uma limitação que faz o PIB cair. E aí a gente tem que gerar todas as medidas para tentar mitigar isso. É uma crise diferente, o Henrique Meirelles comentou, é uma crise não econômica. Como não econômica? É uma crise de saúde, que gera uma crise econômica na forma de que a gente tem de tratar. E a gente tem que mitigar os impactos dessa crise econômica, essa crise de saúde. Mas é muito importante saber que não importa o que a gente fizer na forma econômica, a gente vai conseguir mitigar. A solução, no final das contas, é a vacina, é a cura, é o contágio cair. O que a gente pode fazer economicamente, se a gente não é médico, se a gente não lida com infecções, não lida com o epidemiologista, por exemplo, nós, como economistas, a gente tem que lidar com a consequência, com a mitigação. Henrique Meirelles falou da abertura. Como é que abre de uma forma segura? Esse tipo de coisa que estão ao nosso alcance como economistas, mas essa é uma crise muito diferente, porque é uma crise que vem de uma outra área e só vai ser resolvida na outra área. Enquanto isso, nós aqui vamos estar debatendo com vocês e tentando pensar na melhor forma de mitigar. E para vocês é importante saber que vocês têm um papel a cumprir, a disciplina, o isolamento, os cuidados, tudo isso faz parte de algo que é o bem público, que todos nós criamos juntos. Cada um sozinho não consegue criar isso. Combater a pandemia, a gente consegue fazer junto. Ajudar o outro, a filantropia, a ajuda, também é algo que cada um de nós pode fazer. Mas eu não quero gastar mais tempo nessa introdução, Henrique, porque eu queria já deixar aberto para a gente ter essa conversa aqui de perguntas e respostas o resto do nosso tempo. Perfeito, perfeito. Eu vou, então, apresentar um pouco o nosso projeto do Polifinance, e aí eu apresento também um pouco os convidados. Acho que dispenso apresentações, mas eu vou apresentar, e depois eu explico a estrutura da live e a gente começa, de fato, o nosso bate-papo.
Bom, então, para quem não conhece, o Poli Finance é a Liga de Mercado Financeiro da Poli, da Faculdade de Engenharia da USP. E um dos projetos principais que a gente tem é o de aproximar o mercado financeiro dos alunos da Poli e do Brasil como um todo. E aí, nesse âmbito, o nosso principal projeto é o Poli Finance Convida, que consiste em uma série de palestras com grandes nomes do mercado, como Roberto Setúbal, José Olímpio, Luiz Stuberger, o João Moedo foi nossa última live, e agora aqui, essa honra de conseguir trazer o Ilan Goldfein e a Ana Laura Magalhães Explica Ana. Felizmente o Meirelles não pôde participar, mas estamos bastante felizes com a possibilidade dessa live. A ideia de transicionar para um modelo de lives nessa pandemia surgiu com a proposta de informar melhor os estudantes a respeito da situação do Covid-19 e trazer uma análise mais a fundo de pessoas que estão no dia a dia e conhecem melhor o mercado. Então, apresentando o senhor Ilan, ele é formado em Economia pela FRJ, tem mestrado pela PUC-Rio e tem um doutorado na MIT. Ele é ex-presidente do Banco Central e foi uma atuação que foi desempenhada com excelência. A redução dos índices de inflação durante a crise foi o fato atrelado à atuação do Banco Central nos últimos anos. Ele foi entre os Central Banker of the Year pela revista The Banker em 2018. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração do Credit Suisse no Brasil. A Ana Laura Magalhães, Explica Ana, formada em Relações Internacionais em Uberlândia, pela Federal de Uberlândia, e mestrado em Economia Política Internacional. Ela é a fundadora do canal Explica Ana e sócia da XP Investimentos e tem mais de 3 milhões de visualizações toda semana nos meios de divulgação dela. Bom, nossa ideia, então, aqui é falar um pouco brevemente sobre carreiras. Então, são duas pessoas que têm uma carreira bastante bacana no mercado financeiro. Acho que é legal falar dos estudantes que estão assistindo a gente um pouco da trajetória. Depois entrar num tema que todo mundo realmente quer ouvir, que é a respeito do Covid-19, os impactos e os gastos do governo, suas fontes de financiamento. Então, Ilan, Ana, mais uma vez, muito obrigado pela presença e vamos prosseguir, então, com a primeira parte, o bate-papo sobre carreira. Vamos lá, então. Primeiramente, queria agradecer, obviamente, essa oportunidade. Obrigada ao Henrique, obrigada aos alunos da Poli por se lembrarem do trabalho que eu também tenho tentado desenvolver aqui, principalmente aproximar nós, jovens, do mercado financeiro, de investimentos e trazer também essa proposta de liberdade financeira para a gente, para essa geração futura. Então, agradeço novamente o convite e principalmente a honra de conseguir conversar aqui com o Ilan dentro desse debate. Vamos começar, então, trazendo um pouco dessa trajetória, né, Ilan? A gente está aqui com o público dessa live composto majoritariamente por estudantes universitários e até por isso acho que a gente poderia começar trazendo um pouco da sua trajetória profissional. Você é considerado um grande líder no Brasil e, tendo isso, eu gostaria, acredito que todo mundo também gostaria de ouvir, e que você dividisse conosco um pouco sobre a sua carreira, como ela começou, o que você podia contar sobre a sua trajetória, alguma história, deixando já uma mensagem para a gente, por favor. Bom, eu comecei fazendo graduação no Rio de Janeiro, na UFRJ. E eu não fui trabalhar imediatamente. Eu fiz estágio, como vários que nos escuta fazem. Eu sempre fiz estágio, eu dei aula. Quando eu fiz mestrado, eu fui professor também. Depois eu fui fazer doutorado, fui fazer mestrado na PUC, dei aula quando eu estava um aluno de mestrado. Depois eu fui fazer doutorado no MIT, dei aula lá na Sloan School, que é o de administração. Fui assistente de pesquisa muitas vezes. Mas um ponto relevante que eu acho que é legal passar é que o fundamental, digamos, para você conseguir, na minha opinião, ter uma boa trajetória é nunca deixar de fato estudar, de aprender, de ter curiosidade. No meu caso, eu passei muitos anos estudando antes de começar a trabalhar. Eu
fiz a graduação, aí depois eu fiz o ANPEC, que é aquela prova nacional de pós-graduação para você decidir onde é que você vai fazer o mestrado. Aí eu fui mestrar na PUC, aí depois eu fiz as provas de admissão para alguma universidade no mundo, né? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, acabei escolhendo ir para o MIT. E eu estudei quando eu tinha 28, 29 anos, ainda estava acabando o doutorado. Eu sei que a Ana comentou, estava conversando, disse que ela também foi direto fazer o mestrado. E você passa muito tempo com ansiedade de já começar a trabalhar. O pessoal da Poli, com certeza, todo mundo está pensando em já começar. Mas pensem principalmente em se formar na educação, em satisfazer a curiosidade, porque nós vamos ter muito tempo aí para produzir, para gerar retorno para a sociedade e para nós mesmos ao longo do tempo. Então, eu acho que essa parte da formação é muito importante. Depois, trabalhei muito tempo ensinando. Meu primeiro trabalho depois do MIT foi dar aula. Fui professor assistente na Universidade dos Estados Unidos, Brandeis University, que foi em Massachusetts. Na época, eu precisava ficar no... Meu filho tinha acabado de nascer, minha esposa estava fazendo doutorado também, eu fiquei em Massachusetts. O primeiro trabalho é dar aula. E eu dei aula, e quando eu voltei para o Brasil, continuei dando aula, voltei para dar aula, fui professor da PUC, aí já tempo integral na PUC, etc. E eu fiz muita coisa. Eu trabalhei, depois de ser professor nos Estados Unidos, trabalhei no FMI há alguns anos, voltei para o Brasil, trabalhei no mercado financeiro, fui chamado para o Banco Central, como diretor do Banco Central, voltei, trabalhei no mercado financeiro também. Eu trabalhei no começo no Gava Investimentos, o Armínio Fraca era o presidente quando eu fui diretor, ele me convidou, eu participei lá do Gava, e em algum momento resolvi fazer meu próprio fundo de investimento, a Ciano, aí depois o Itaú me chamou para ser economista-chefe, e aí eu me mudei para São Paulo, ou seja, eu só me mudei para São Paulo muito tempo depois. Eu passei no Rio, nos Estados Unidos, e depois para São Paulo, trabalhei no Itaú muitos anos, e aí, convite em 2016, você contou, Henrique, eu fui para o Banco Central, saí no ano passado, e aí no ano passado eu passei 6 meses num outro tipo de quarentena, não é essa que vocês estão vivendo, não. É uma quarentena melhor. Uma quarentena por lei, você é obrigado a não trabalhar, mas você pode sair de casa, você só não pode exercer a profissão. E em setembro do ano passado eu aceitei o convite de ser o presidente do Conselho do Credit Suisse aqui no Brasil, onde eu tenho o prazer de encontrar muita gente que se forma, inclusive na Poli, que vem trabalhar. Eu encontro, tem os programas de café da manhã, eu encontro todo mundo que vem fazer ou estágio ou é novo no Credit Suisse. Então, eu tenho o prazer ainda de... Se eu parei de dar aula, mas eu continuo em contato com quem está se formando, com quem está estudando. Isso, obviamente, é um prazer enorme para quem está nessa profissão. De fato, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a live e o Ilan me perguntou da minha vida, né? A gente não se conhece. E aí eu falei, Ilan, eu comecei minha carreira no mercado financeiro tarde, comecei com 25 anos depois de fazer o mestrado. E eu vi a sua história agora, eu até me sinto um pouco no caminho certo, né? Sabe de uma coisa, Ilan? Essa sua história ela me parece curiosa porque eu tinha uma vontade tão grande de começar a trabalhar no setor privado, tão grande de trabalhar com alguma coisa, sabe? De ser reconhecida, mas eu sentia no fundo do meu coração que eu precisava ter mais conhecimento, ter mais bagagem, saber mais. Então, eu ia para a faculdade, né, para a universidade, eu ia chateada, mas eu ia feliz, porque eu sabia que fazia parte de um processo, né? E hoje, quando eu olho até para os meus colegas de trabalho, dentro da XP, são poucas pessoas da minha idade que têm um mestrado nas costas. E aí eu olho para cima e falo, cara, agora só falta um doutorado, depois só falta um pós-doutorado. Mas, enfim, eu concordo em partes com o que você disse. Mas você sabe que muita gente que eu já fui, eu tenho contato com muita gente saindo da faculdade, saindo do mestrado,
saindo do doutorado, mas o pessoal que sai logo do curso, está fazendo estágio, ou acaba a faculdade, digo para você vai trabalhar aqui um tempo. Daqui a 2 anos eu vou te expulsar. Você vai fazer mestrado, você vai estudar alguma coisa. Eu sei que você vai começar a ganhar dinheiro, vai querer fazer, vai estar muito ansioso para o resto da sua vida, mas você vai ter que estudar alguma coisa, daqui a pouco eu vou te... Obviamente, eu nunca expulsei ninguém, mas isso é uma forma de incentivar as pessoas a continuar estudando. Total. Até porque a experiência a gente vai adquirindo com o tempo mesmo, né? Mas o quanto a gente se dedica para adicionar na gente mesmo essa bagagem de estudo só depende da gente, de uma dedicação de fato pessoal complementar a toda a experiência empírica que a gente pode conquistar com a mão no trabalho mesmo. Então, investimento no seu capital, só que é um capital que a gente chama capital humano. É um investimento em si. A gente fala muito de investimento, mas esse investimento em capital humano, é um dos mais importantes. De fato. Legal já começar com essa mensagem aqui, tendo em vista que a gente tem uma grande parcela de estudantes nos assistindo aqui. Bom, vamos passar para a parte mais interessante aqui, que a gente tem que aproveitar a sua expertise para falar sobre o que a gente está vivendo agora. Então, a gente dividiu essa pauta, pessoal, em alguns assuntos. Então, a gente vai falar sobre intervenção do governo, sobre as fontes de financiamento, sobre emissão de dinheiro, mas vamos começar por partes, até para a gente conseguir aproveitar todo o tempo que a gente tem com esse convidado especial hoje. E aí, Ilan, até para a gente não falar diretamente sobre intervenções no governo, eu queria um pouco do seu panorama, né? Da forma como você enxerga o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, em janeiro de 2020, a gente estava com a Bolsa bombando, com fundamentos incríveis para baixar a taxa básica de juros, né? A Selic, inflação totalmente controlada e o câmbio um pouquinho alto, mas a gente não sabia ou não esperava que a gente fosse passar tão longe do dólar a R$5, quiçá tão perto dos 6, né? Para falar um pouquinho sobre fiscal, antes da gente entrar na sua expertise principal, que é a macroeconomia, eu queria falar que antes da pandemia, a gente estava ali com o endividamento bruto do PIB mais ou menos de 75%, e hoje beirando aos 90%. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas tomadas de decisão que estão sendo feitas no fiscal, para que depois a gente entrasse no macroeconômico. E aí, eu vou te fazer uma pergunta específica sobre macro em seguida. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Como é que você considera hoje efetiva todo esse pacote de governo que o Paulo Guedes está fazendo dentro de uma política fiscal a priori, por favor? A questão não é só pensar o lado fiscal, mas tem que combinar o lado fiscal com a necessidade. O que acontece? Você está, como eu coloquei, você está num período que a gente chama de restrição de oferta. Todo mundo em casa, em isolamento, em quarentena, não podendo abrir a sua loja, tem muita gente que depende do seu trabalho, a sua quitanda, o informal, ou o autônomo que tem que todo dia sair vender para ter dinheiro para poder se alimentar, ou a pessoa que tem uma fábrica que precisa produzir, ninguém está podendo produzir, isso gera essa ausência de renda, já não tem renda por um tempo, e ao mesmo tempo muita gente não tem acumulado uma poupança. Muita gente tem, pode despopar, ir gastando, vai se alimentando, vai gastando o que acumulou, mas muita gente não tem isso. E aí tem um papel muito fundamental nesse momento, na medida em que você precisa, para combater a pandemia, você precisa desse isolamento, o Estado precisa suprir um pouco essa necessidade. Aí, de um lado, você tem que cuidar das pessoas e, de outro lado, você tem que cuidar das empresas. As coisas estão relacionadas. As empresas têm pessoas lá dentro. E é por isso que você quer manter as empresas, porque as empresas têm emprego, os empregos você produz, com essa produção você alimenta, você gera as necessidades de todo mundo. Mas também tem as pessoas. Então, tem dois tipos de medidas. Medidas que pensam nas pessoas e medidas que pensam nas empresas. Para as pessoas, tem uma medida que foi a fundamental, que não é uma medida muito diferente do que foi feito no resto do mundo. É uma medida como se fosse de uma renda mínima. Muita gente fala, precisa de uma renda mínima. Nesse momento, a renda mínima é fundamental.
porque as pessoas não podem trabalhar, você precisa dar um mínimo para elas. Essa medida que é a medida que se chamou da medida que dá os R$600 emergenciais, que gerou aquelas filas, inclusive na pandemia, todo mundo quer receber. Está gerando fila porque a quantidade de pessoas que estão recebendo já é a dezenas de milhões, 50 milhões, 60. É uma quantidade enorme de pessoas, cada um recebendo R$600. Os R$600, para muitos de vocês que estão escutando, não pode parecer muito. Mas R$600 dentro da renda per capita do Brasil, principalmente da renda dos mais humildes, é muito dinheiro e dinheiro suficiente para dar um conforto nesse período. E é por isso que todo mundo faz a fila, e é por isso que você gera um programa desse tamanho. R$600 para 50 milhões já é um custo enorme. E aí entra na tua questão, Ana, da pergunta do fiscal. A gente consegue ter o dinheiro para isso? Bom, se você ficar 1, 2 meses, como você imaginou inicialmente, tudo bem. Se você for ficar 12 meses, tem que repensar. Perfeito. Portanto, você precisa ter medidas, de um lado, medidas que resolvam uma quarentena bem feita, e do outro lado, medidas que focam o que precisa. Nas empresas, se fala muito, eu vou salvar o setor X, o setor Y, as grandes empresas, mas nas empresas o foco tem que ser quem? De novo, os mais humildes. Quem são? São as pequenas e médias empresas. Tem pequenas empresas que são feitas de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas. E é nessas que não tem grande poupança. Não é que você pode deixar de vender, deixar de trabalhar muito tempo. E é nessas que tem o crédito, que foi a segunda medida que eu acho mais importante, é a medida que chamou da folha de pagamento, onde o governo colocou um dinheiro, esse dinheiro dá garantia para que os bancos tenham crédito, e se a pessoa conseguiu pagar, ele pagou. Mas se a empresa não conseguir pagar, porque não tem dinheiro, porque não conseguiu vender, o governo dá a garantia. O que é a garantia? O governo é que paga, sai do bolso, sai do gasto do governo, que por sua vez sai ou dos impostos ou da dívida que você comentou aí, que a dívida está em 76, e ela vai subir, mas os 2 pontos principais do programa fiscal são dar dinheiro para os mais humildes e salvar as pequenas e médias empresas. Muita gente quer usar o dinheiro para outras coisas. E o governo quer também prometer um monte de coisa. Infelizmente, se a gente chegar em uma dívida de 75%, uma dívida de 90% do PIB, e quando chegar a 90%, não chegou ainda, mas vai chegar, nós vamos ter que nos perguntar como é que nós vamos rolar essa dívida, como é que vamos financiar essa dívida, quem é que vai pagar essa dívida. E esse é o problema. De um lado, garantir a sobrevivência das pessoas, e aí a sobrevivência tem um lado do gasto em saúde, que não é muito, aí é uma questão de gestão. Não é que falta dinheiro para comprar respirador, é que você tem que achar eles, tem que produzir. Não é que falta dinheiro para achar a vacina, é que você tem que descobrir a vacina. Não é que falta dinheiro para criar leito, é que você tem que achar o leito, não vai dar para fazer a curto prazo. Então, o dinheiro, na verdade, é para esses 2 problemas que eu falei. E como nós entramos nessa crise, já com uma dívida muito alta, de novo, 75%, sabe o que significa? Que nós estamos muito acima de qualquer país emergente. A média é 50%. Já em janeiro, nesse mês que você comentou que estavam as condições boas. E a média do mundo é 20% do PIB. Então, na verdade, nós já chegamos com muita dívida, nós vamos nos endividar muito mais, não tem jeito, precisa, porque é a forma de sustentar, mas nós temos que focar, nós temos que escolher muito bem onde gastar. Eu acabei de falar nos únicos 2 problemas que, para mim, são essenciais. Ótimo, perfeito. Você tem total razão. Acho que já estávamos num patamar muito alto de dívida bruta do PIB, já com o PIB também baixo, para ser considerado esse ponto. E agora chegar a 90 com o PIB também negativo, acho que a gente caminha para a beirada do abismo e tomara que a gente não se jogue. Então, até agora, eu quero te fazer a última pergunta em relação à fiscal, que é exatamente no entendimento da opinião do senhor em relação ao ponto ótimo dessa dívida, né?
como que o senhor acha que é possível pagar essa conta no futuro? Você falou sobre essa atitude, né, do fiscal de ajudar micro e pequenos empresários. Eu até vi uma notícia hoje de manhã que o Paulo Guedes estuda utilizar essas maquininhas de cartão para conseguir também maior capilaridade nesse assunto. Que bom, acho que pode trazer uma eficiência relevante. Mas não só isso. Falando de fiscal especificamente agora, nesse ponto ótimo da dívida, eu também vi uma notícia hoje de manhã do Bacen, que estuda a possibilidade de pedir transferência do lucro do Banco Central obtido no semestre de 2020, nesse primeiro semestre, para reforçar a caixa do Tesouro Nacional. Como que o senhor enxerga isso, por favor? Da onde vem esse lucro do Banco Central? É isso que a gente tem que entender. Por muitos anos, a gente foi acumulando reservas internacionais. Ou seja, o que é reserva internacional? O Brasil foi comprando, o Banco Central foi comprando dólar, mas com que dinheiro ele comprava? Ele emitia uma dívida em real. Então, ele se endividava em real, mas ele acumulava dólar. Depois de um certo tempo, a gente está com 20% do PIB de dólar, ou seja, de reservas internacionais. E do outro lado, a gente tem uma dívida, que você falou 75%, desse 75%, 20% foi acumulado para montar essas reservas. Foi bom ter montado, porque dólar é uma moeda que a gente não cria, uma moeda de um outro país, e, na verdade, é uma moeda que o mundo escolheu utilizar como forma de pagamento. Tanto é que, na sua maior parte, o mundo, quando transaciona, quando exporta, quando importa, no momento que a gente for comprar as vacinas, porque vamos ter que, em algum momento, ter vacina, vamos ter que todo mundo se vacinar. Na hora de comprar, a gente vai pagar com dólar. Na hora que a gente compra os equipamentos médicos, se não são produzidos no Brasil, é com dólar. Então, o dólar é uma moeda que nós precisamos cuidar. Então, você acumulou esse dinheiro, mas ele teve uma outra vantagem, que no momento em que há uma crise, e tem crises que são que nem em 2008, 2009, foi aquela crise financeira internacional, que não foi uma crise de saúde, não, é aquela que foi uma crise financeira mesmo. Excesso de empréstimos, quebrou o tal do subprime, que é aqueles empréstimos imobiliários, quebraram os bancos, e aí teve que resgatar, e todo aquele problema foi uma crise do sistema financeiro, uma crise econômica. Mas naquele momento e nesse momento, nos dois momentos, o que aconteceu? Todo mundo, que a gente fuga para a segurança, todo mundo sai para comprar dólar. Todo mundo não quer ficar com real, ou liga turca, ou peso mexicano. Todo mundo quer ir para a moeda que é aceita mundialmente para qualquer transação, que é o dólar. E aí o que acontece quando todo mundo vai para o dólar? O câmbio deprecia, o real vai para essa convencional, vai para 4, vai para 5, vai para 6, você vai subindo. E nesse momento, você ter dólar na carteira, o Banco Central, portanto, o governo ter dólar, é uma ótima proteção. É o que a gente chama do hedge. O que é hedge? É você proteger. Você, no momento ruim, ter algo que vale alguma coisa. É uma proteção. E essa proteção gerou, nesses últimos momentos, quase 5% a 6% do PIB. Então, olha só os números que a gente está falando. Tem uma dívida de 75%. Com tudo que a gente vai gastar, com a queda do PIB, com tudo, ela vai para 90% do PIB. Mas só das reservas do Banco Central, o ganho porque você tem dólar, você ganhou 5%, 6% do PIB. E é esse 6% do PIB que está em discussão agora. Vamos deixar esse 6% de ganho no balanço do Banco Central, em momentos que você tiver perdas? Ou a lei permite, e foi uma lei aprovada recentemente, que diz, acumula no Banco Central as perdas e os ganhos, as duas, mas em momentos extremos, quando o Banco Central não tem mais dinheiro, ou quando há uma necessidade bastante de liquidez, você pode transferir. Parece que há uma discussão no governo, nesse momento da pandemia, transferir esse ganho, que foi o ganho desses 20% do PIB, que geraram um ganho de 6% do PIB, que estão discutindo passar lá. Esse dinheiro não vai ser um dinheiro para gastar.
porque o dinheiro do Banco Central não é um dinheiro para administrar a dívida. Se você não quiser emitir dívida, você vai lá e paga para as pessoas. Se o pessoal quiser encurtar a dívida, você tem uma forma de fazer também. Então, esse dinheiro do ganho das reservas é para administrar a dívida, não é para gastar. Para gastar, você vai acabar tendo que acumular dívida pública, ou ir para acumular dívida pública, é aquela outra pergunta que você fez, que é como é que não pagamos, como é que vamos financiar no final. Muito bem, o senhor já trouxe um ponto interessante, que é o uso das reservas internacionais. Eu quero chegar nesse ponto, quero chegar em dólar, quero chegar em câmbio. Mas antes, acho que a gente tem que traçar um caminho aqui nesse bate-papo, e saindo de fiscal, então entrando em macro, eu acho que a gente pode falar já de Selic, né? Vamos começar desse assunto, que eu acho que seria relevante. A gente vive hoje o menor patamar histórico da Selic, que é 3% ao ano, a gente está ciente disso. O próprio Banco Central, com Roberto Campos Neto, já sinalizou um possível novo corte de 75 pontos base na próxima reunião. A gente espera isso, o mercado precifica isso. Mas eu queria saber a opinião do senhor em relação ao que está acontecendo no Brasil, em relação aos outros países do mundo. E eu queria saber a sua opinião em relação ao termo que a gente usa no mercado financeiro para falar aqui, effective lower bound, né? Ou seja, quão baixa pode ser a nossa Selic dentro dos fundamentos existentes. E queria muito explorar isso do senhor, porque a sua presidência no Banco Central ela foi muito efetiva em relação à meta de inflação. E é por isso que eu gostaria de explorar também a sua opinião nesse assunto agora, por favor. Eu acho que nos últimos... deixa eu voltar um pouco. Nos últimos anos, o que a gente tem visto no Brasil é uma trajetória que foi reduzindo a inflação e, portanto, o juros conseguiu sair de patamares muito altos para patamares mais baixos. E chegamos a juros bem mais baixos, com uma inflação relativamente baixa. Digamos, uma conquista que vem uma conquista monetária, ou seja, do Banco Central, mas é uma conquista também fiscal, porque o fato de você ter arrumado as contas, de você ter feito a reforma da Previdência, ter feito a teto de gasto, as pessoas saberem a diferença do dinheiro que o Tesouro está fazendo, do que o Banco Central está fazendo, essa separação, você ter os cuidados institucionais, as instituições funcionarem bem, tudo isso gerou os ganhos que ocorreram até agora. Agora a gente está no meio de uma crise que chega a estressar tudo isso. Às vezes, olha, será que a gente de fato melhorou tudo? Será que de fato a gente consegue manter aqueles ganhos? É uma crise que derruba a atividade. Então, você me pergunta do resto do mundo, o resto do mundo, de fato, ele está também nesse papel aí de tentar ajudar. A recessão não é uma recessão só no Brasil, é uma recessão global. Por quê? Porque todo mundo fez isolamento. Talvez os outros fizeram isolamento, talvez até mais bem sucedido, que conseguiu derrubar a curva e agora já estão na fase de saída. E aí já está pensando em sair, o PIB já começa a melhorar e você consegue observar melhor no mercado financeiro, já esperando, olha, já estamos na saída, será que o PIB já vai começar a melhorar, etc. Mas eles fizeram a mesma coisa que aqui. O PIB caiu, medidas emergenciais, os juros caiu, e aqui também a mesma coisa. O PIB caiu, você tem uma inflação baixa, o juro continua caindo. E agora a pergunta, na tua pergunta de effective lower bound, que significa em português o piso para os juros efetivo, qual será esse piso efetivo de juros? Até onde a gente pode ajudar a economia com juros? E aí essa é uma discussão muito mais, digamos, difícil, porque a gente nunca experimentou esse piso. O piso no resto do mundo é zero. No Brasil, talvez não seja tão baixo como no resto do mundo, porque, afinal de contas, nós temos mais risco que o resto do mundo. A gente só vê. Todo dia tem uma crise institucional, todo dia tem uma dificuldade, conflito, o Executivo, o Legislativo, o Supremo com isso. Isso tudo gera, tem problema de imagem, sai como o país que não está conseguindo controlar a pandemia,
o país que não está cuidando direito. Tudo isso gera um risco. E o risco tem o seu preço. E o preço, em termos de quando a gente fala de taxa de juros, está exatamente nesse piso efetivo que você coloca. Se a gente não tivesse tanto risco, talvez a gente pudesse ter um piso menor e utilizar mais a política monetária para ajudar nesse momento. Você está aí no mudo. Acabei de tirar, desculpa. Até falando um pouquinho mais sobre esse piso, né, para a gente explorar minimamente essa pauta, o mundo todo está vivendo uma recessão, ou uma quase recessão, mas enfim, um lockdown que acaba trazendo um choque simultâneo de oferta, de demanda de produtos. Está todo mundo no mesmo barco, não tem como a gente, de fato, achar que a gente está diferente. E nosso problema doméstico ele é muito conturbado. Isso traz também uma expectativa negativa para investidores, tanto internacionais quanto brasileiros, e acaba afetando também muitas variáveis dentro da nossa política, né? Seja fiscal, seja macroeconômica, enfim. E isso também nos leva a uma desvalorização da nossa moeda, e o real chegou a ser a moeda mais desvalorizada do mundo nas últimas semanas, comparado principalmente com muitos países emergentes, né? E então, é de fato olhar para uma situação como essa e saber que as pessoas que estão tomando decisões com as ferramentas que lhes cabem hoje, provavelmente estão fazendo tudo aquilo que lhes cabem, né? Eu tenho mais ou menos essa impressão. Então, acredito que para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou para os possíveis futuros investidores, inclusive, a gente vive num momento bastante incerto, mas a gente espera que essas pessoas que tomam as decisões hoje consigam minimamente arrumar esse campo para daqui em frente a gente conseguir patamares melhores também de investimentos, seja na nossa própria moeda, seja também para essa perspectiva dos investidores entenderem que não dá para a gente ficar fixo numa estratégia rentista, que a gente precisa aprender a investir nosso dinheiro também em economia real, aproveitar outros fatores da economia brasileira e conseguir se posicionar positivamente nisso, né? Acho que faz muito sentido. Agora, para finalizar esse assunto de macro, até porque a gente vai fazer aqui mais ou menos uns 50 minutos de live, eu também não quero extrapolar o tempo do senhor, ainda faltam alguns assuntos importantes para serem mencionados, e eu estou de olho aqui nos comentários dos alunos, muita gente quer falar sobre as reservas internacionais, eu já vou chegar lá, mas antes eu queria trazer só mais um assunto, que também está muito polemizado, que é essa Modern Monetary Theory, nada mais, nada menos do que imprimir dinheiro, para falar fácil e falar mais coloquialmente. O que o senhor acha sobre essa possibilidade de imprimir mais dinheiro? Eu vi em alguns veículos de comunicação que o senhor discorda disso. Eu até tinha me inteirado bastante sobre o assunto, porque eu vi que o Meirelles achava legal, você não achava, então acho que seria um bate-papo interessante para a gente ter. Hoje, eu queria saber a sua opinião em relação a essa impressão de dinheiro e o que o senhor tem para falar comparado com o Brasil a outras moedas fortes no mundo que tem feito isso bastante, né? O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está imprimindo dinheiro infinito, e o Banco Central do Japão também está imprimindo dinheiro sem se preocupar, acho que, com as reais consequências. A gente conseguiria fazer isso? Não, a gente não conseguiria porque é o seguinte, imprimir dinheiro hoje não é o que as pessoas às vezes acham. Não é imprimir aquelas notinhas, aquelas moedinhas. Isso não é o dinheiro hoje. Hoje as pessoas pagam uma parte pequena dos nossos gastos, das nossas transações, se paga moedinha, ou você paga, nem mesmo no táxi, quando a gente vai, tem gente já pagando com nota, se paga no cartão, se você pega um Uber, já vai direto no teu cartão, se você vai no... Então, ainda mais as pessoas que estão em isolamento sabem que o que elas estão consumindo hoje, quanto a notinha, que você quase nenhuma notinha, tudo é pago em moeda virtual. Que nem a gente está falando virtualmente, a moeda virtual é a moeda que existe. Então, imprimir dinheiro não é imprimir o que as pessoas acham. É imprimir o que se diz reservas bancárias. Para a gente poder transacionar, para os bancos poderem transacionar, o Banco Central tem que, de alguma forma, colocar dinheiro na conta das pessoas. Mas ele só coloca dinheiro na conta das pessoas em troca de alguma coisa. Então, o que se faz no resto do mundo é que as pessoas têm dívidas, o setor público, os governos têm dívida, e o Banco Central vai lá e compra essa dívida em troca de um monte de reservas.
que são reservas? São as moedas que existem. Agora, essas moedas, as pessoas recebem elas a taxa de juros do mercado. Ninguém vai aceitar receber essas reservas aí a zero. Se o nosso Selic está a 3%, a gente vai ter que emitir reservas a 3%. Agora, pensa bem. Se eu consigo emitir uma dívida do governo, uma LFT, que é um título muito curto, a 3%, e o Banco Central emite as reservas a 3%, dá na mesma, é a mesma dívida. Portanto, emitir moeda num país como o Brasil, ou qualquer país, é emitir uma dívida. Então, a pergunta é, a gente quer financiar os gastos com o Banco Central emitindo uma dívida do Banco Central, ou a gente quer fazer isso via Tesouro? No final, para mim, dá na mesma. É igualzinho. A menos que a gente acredite que o Tesouro é menos ou mais confiável que o Banco Central. Muita gente diz, não, o Banco Central, de repente, é mais confiável. É o mesmo governo. Então, se é o mesmo governo, é o mesmo risco, pagam a mesma coisa. Então, quando a gente for comprar uma dívida de algumas pessoas e pagar com uma reserva, você está pagando com uma dívida do governo, e essa dívida do governo tem que ser paga em algum momento. Ela custa a mesma coisa. E aí a gente volta para o ponto principal. Se a gente vai ter que pagar essa dívida no futuro, nós temos que escolher qual é a prioridade. Onde é que a gente vai gastar? Eu comecei aqui falando, olha, pensa nos mais humildes, pensa nas pequenas e médias empresas, porque se essa crise se alongar, talvez não tenha esse dinheiro todo. Então, nós temos que concentrar esse dinheiro aqui. Esquece, vai ser via Banco Central ou vai ser via Tesouro, isso só faz pensar, muita gente aqui pensar que dá para emitir, não tem limite. Quem negócio de imprimir dinheiro, tem alguém na ideia de que você vai acabar imprimindo, rolando dinheiro e no final das contas você vai chegar a ter dinheiro de graça. Não é nada de graça, tudo custa, é o mesmo custo da taxa de juros e esse custo é o custo, digamos, da Selic. Eu acho que eu posso me dar uma pergunta aqui que vem surgindo no Polyfinance. E as medidas de quantitative easing que o Banco Central Americano vem realizando, poderia explicar um pouco melhor o que é e se poderia ser aplicado no Brasil, se faz sentido ser aplicado? Ainda é de fato um tabu na nossa sociedade? Você poderia comentar um pouco a respeito disso? Eu acho que o quantitative easing, o que ele é? As pessoas têm que entender. Essas palavras em inglês acabam confundindo. No final das contas, o quantitative easing, o que é? É você trocar um ativo que a sociedade tem, um título privado, por uma reserva do Banco Central, você troca uma coisa pela outra. Qual é o objetivo de trocar? Se você for trocar, qual é o objetivo? É porque você tem um juro longo, às vezes um juro mais alto que você gostaria, e a forma de você calibrar esse juro é você comprando e vendendo títulos, e com isso você reduzindo ou subir ou aumentando o preço. Se você compra muito um título, o preço dele sobe, e quando o preço dele sobe, isso melhora e, portanto, você tem um impacto na economia. Isso países avançados fazem, mas principalmente eles fazem quando o juro de curto prazo, a Selic deles, chegou a zero. Nós não estamos nessa situação. Acho que aqui nós podemos tentar fazer isso. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas há pouco tempo o Banco Central, nessa PEC de guerra que teve aí, ele foi permitido comprar títulos e vender títulos no mercado secundário. Então, ele pode fazer isso. Acho que o Banco Central só vai fazer isso em caso de uma disfuncionalidade, alguma coisa não estiver funcionando. Ele não vai fazer isso normalmente como quando os outros países do mundo chegaram a zero. Acho que, por enquanto, é apenas um instrumento em casos emergenciais. Perfeito. Perfeito. Acho que até depois de todo esse panorama, e que até com a complementação que o Henrique trouxe, eu só queria finalizar o debate, antes de chegar em 1 hora de live, falando um pouco da taxa de câmbio e principalmente sobre o uso das reservas internacionais, que tem muita gente perguntando,
por que que a gente não pode simplesmente utilizá-las? Eu sei que você já usou em outra resposta, um pouquinho, deu um teaser de ter esse 5% do PIB ali em dólar e essa valorização acaba sendo estratégica. E não somente isso, porque a gente tem tantas empresas brasileiras significativas para o nosso próprio PIB, que são agroexportadoras e que se beneficiam desse dólar alto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre não criar uma projeção de câmbio, porque eu sei que é muito complicado, principalmente para economistas, que nem o economista gosta de fazer isso, falar até que ponto vai chegar, se vai cair ou se vai subir, mas trazer uma previsão desse dólar, o que esperar até o final do ano e por que a gente não usa essas reservas internacionais. Pensa no seguinte, eu vou tentar dar um exemplo. Suponha que você pegou R$100 emprestado. Pode ter pedido emprestado do banco, pode ter pedido emprestado de algum amigo, dos pais, você pediu R$100 emprestado. E você fez o seguinte, você gastou 80, mas você teve a precaução de pegar 20 e comprar dólar. Sei lá, você resolveu comprar dólar, não gastou. E aí, mas você está devendo 100, você tem que voltar e daqui a um mês tem que pagar esse 100. E aí o fim do mês está chegando e o pessoal diz, olha, o 100 está chegando lá. Tudo bem, você vai lá, consegue o dinheiro de volta, etc. Tal, e você vai, alguém diz assim, mas vem cá, eu estou vendo na tua conta que você tem 20 dólares. Por que você não torra esses 20 que você guardou em dólar? Aí você diz, não, mas eu não posso torrar esses 20 porque a minha dívida é 100, eu me endividei para esses 20. Não, torra eles, deixa o 100 lá, o 100 está lá. O risco do Brasil, se ele gastar as reservas, dado que a gente só acumulou reservas com dívida, a gente não teve aquele fundo soberano que teve o excesso de petróleo ou excesso de alguma coisa, ganho de superávit de conta corrente, base de pagamento. Nós nos endividamos para isso. Se a gente torrar as reservas, é igualzinho aumentar a dívida. Ou seja, se eu tenho 20% do PIB em reserva, eu posso torrar. Mas se eu torrar, é a mesma coisa de eu me endividar mais 20%. Eu apenas estou usando caixa que eu me endividei para gastar. Agora, a lei é muito clara. A lei não deixa que você use os ativos do Banco Central, as reservas, para poder gastar. Tanto que na resposta anterior eu falei, olha, você pode até usar a valorização para pagar a dívida, para administrar a dívida. Mas para gasto corrente, a lei não permite. Então, nós temos um problema de lei que separou o Banco Central do Tesouro e nós temos uma questão de prudência. Se amanhã a gente mostra para as agências de rating, agências de classificação, para os investidores, que a gente tem a mesma dívida, mas menos reserva, o risco vai subir. Acho que ficou bastante claro. Espero que tenha ficado claro também para o pessoal que enfatizou tanto a importância dessa pergunta. Faz total sentido. Para a gente caminhar para o final, Ilan, eu tenho uma última pergunta para você, antes da gente falar sobre algumas outras amenidades, aproveitando que a gente está aqui com o público universitário, e eu até pedi para o Henrique, naquele roteiro que eu te mandei, no final eu tinha pedido para você indicar um livro para a gente, vou deixar isso mesmo para o final, acho que é bem legal a gente aproveitar esse momento de quarentena. Mas para te fazer a última pergunta, né, e baseado em todos esses ensinamentos que você trouxe, toda a sua experiência dividida conosco nessa última hora, hoje a gente que está te ouvindo aqui, provavelmente vai ser todas aquelas pessoas que vão tomar decisões relevantes no Brasil de amanhã, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, dado a toda essa crise sanitária, política, econômica e todo esse imbróglio que a gente vive continuamente no Brasil, que país a gente pode esperar encontrar lá na frente? Na sua opinião, por favor. Eu acho que o país lá na frente depende do país no presente. Hoje, nós temos um país que tem, eu estou chamando, sofrendo um teste de estresse. O que é um teste de estresse? Eu não sei se sabe que a gente, materiais, quando você constrói, você testa ele para ver se ele resiste. Mas no sistema financeiro também tem teste de estresse. Você faz umas simulações para ver se
o sistema aguenta ter mais perdas. E se o PIB cai tanto, se o dólar subiu tanto, se o juros subiu tanto, se o negócio aconteceu tanto, você testa o sistema. Eu acho que hoje nós estamos sofrendo um teste mais amplo. Não é só o sistema financeiro. Não é um teste material. É um teste das instituições. É um teste do Brasil. Será que o Brasil está aguentando um teste na sua política, nas suas instituições, na sua coordenação, nas suas vidas? Porque nós estamos hoje com mais do que 1.000 mortes por dia, ou em torno de 1.000 por dia no Brasil. Então, é um teste de vidas, é um teste de empregos, é um teste político, um teste de instituições, e o Brasil está sendo testado. A forma como nós vamos responder aquilo vai definir que Brasil todos nós, e principalmente vocês, vão ter no futuro. Então, hoje, eu acho que nós temos que ter, todos nós, quem já atuou no setor público, quem não atuou, quem foi liderança, vocês que vão ser os futuros líderes, defender as instituições, defender a coordenação, defender o diálogo, defender a democracia, defender as vidas, defender a forma como a gente atua em conjunto, a filantropia, a empatia com o próximo. Tudo isso é algo que vai definir qual país que vocês vão ter no futuro, porque é um país que vocês vão definir junto com nós no presente. Muito bom, bastante encorajador. Gosto de uma frase que é: "We always blame society, but we are society." Então, essa mudança realmente vem de cada um para que a gente chegue num país mais politicamente correto, mais politicamente honrado, né, e menos questionável, principalmente na nossa própria ótica e na ótica dos investidores que nos olham do lado de fora também. Ilan, para finalizar, eu peguei algumas projeções e como você é economista, enfim, tem uma experiência enorme, eu queria saber, bate-papo mesmo, super rápido, nada para a gente fundamentar, mas sabe a sua opinião, sim ou não, se você concorda ou se está longe de chegar nesse ponto. Segundo o economista-chefe da XP Investimentos, no último relatório que ele lançou, ele precifica mais ou menos o PIB até o final de 2020 em menos 6%. Você concorda? Olha, tem várias instituições com essas projeções. O Credit Suisse está com menos 6,5%, o outro está com menos 5%. A verdade é que o que nós sabemos é que há uma projeção de uma queda relevante, principalmente no segundo trimestre, esse que a gente está vivendo, e há uma expectativa de começar a recuperar a partir do segundo semestre. Infelizmente, a gente não foi o suficientemente disciplinado agora para reduzir a quantidade de casos, para a gente sair de uma forma muito mais confortável e, portanto, o PIB recuperar mais rápido. Então, essas projeções elas indicam uma certa dificuldade aí do PIB esse ano. Se vai ser mais ou menos, depende de nós também. Muito bom. Inflação até final de 2020, 0,7%. O senhor concorda? Olha, a inflação, esse mês vai ser uma deflação, principalmente porque a gasolina caiu muito, e nós temos um período de pouca disposição, digamos, das pessoas a consumirem, até porque elas estão em casa, então você pode consumir online, mas o consumo, digamos, de rua não existe. Então, esse acaba sendo afetado, digamos, pela pandemia. Então, vão ter uma deflação. Então, pode ter uma inflação baixa esse ano. Eu não sei se chega a 0,7%. Eu acho que as projeções são mais para acima de 1%. Mas isso a gente vai ter que observar ao longo do segundo semestre. Perfeito. Penúltima variável. Já tendo essa sinalização do Banco Central de mais uma queda na próxima reunião, o senhor acredita que a gente finaliza o ano de 2020 com uma taxa básica de juros de 2,25% no ano? Olha, eu acho que o Banco Central vai continuar observando. Ele sinalizou 2,25%, que seria o limite. Eu acho que se ele sinalizou, é a melhor projeção. Perfeito. A última projeção que tinha nesse relatório é em relação ao câmbio de 2020 a 5,50. E aí?
E aí que o câmbio, você sabe que o câmbio foi inventado para deixar todos mais humildes. E eu já estou nessa profissão o suficiente para não projetar câmbio, que você vai projetar que ele vai continuar subindo, ele cai. Você vai projetar que ele cai, ele sobe. O câmbio depende do que vai ocorrer, da sensação, do sentimento, dos investidores, se eles querem ter aqui ou não. Um ponto relevante nos últimos tempos foi que a taxa de juros, como ela caiu muito, e as pessoas comparam entre investir no Brasil e investir no exterior, elas começam a achar que o juro está baixo e talvez valha a pena investir no exterior. Isso faz no momento que elas deslocam para investir no exterior, isso faz o nosso câmbio subir. Perfeito. Anotei bastante coisa aqui, acho que deu para aprender muito. Espero que o pessoal também tenha gostado bastante, eu adorei. Vou passar para o Henrique ainda para fazer as considerações finais. Mas, por fim, Ilan, e até para te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação e principalmente parabenizar você pela sua história, que acaba inspirando tantos jovens hoje no Brasil, eu queria que você trouxesse uma dica agora de Ilan Pessoa. Não o Ilan executivo bem-sucedido, o Ilan ser humano. O que você tem para falar para a gente? E se você tem alguma dica de leitura ou, às vezes, um filme que você gosta, alguma coisa que pode nos encorajar a passar por esse momento, ou que seja para aprender de economia mesmo. Olha, do livro, eu recentemente saí do Banco Central e eu fiquei me questionando um pouco sobre essas decisões que a gente toma e eu quis ler outras experiências de outros que saíram do Banco Central e ver como é que eles atuaram. E tem 2 livros para quem se interessa. Um do Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central americano, e o outro do Tim Geithner, que foi secretário de Tesouro. Um deles se chama Stress Test e o outro é Coragem para Atuar. O Coragem para Atuar é que você está no meio da confusão, tem que atuar. Qualquer coisa que você fizer vão criticar, pode dar tudo errado, tem que ter coragem. E o Ben Bernanke coloca com coragem. E o teste de estresse tem a ver com esses testes que eu comentei antes, que o Tim Geithner sofreu no momento da crise de 2008, 2009. Então, quem quiser saber, entender como funciona, tiver curiosidade, são 2 livros muito interessantes. Tem um lado pessoal também, que eu acho que vale a pena acompanhar. É bem legal essa história do Ben Bernanke. A gente teve ele ano passado no evento da XP. Nosso estrategista-chefe na época entrevistou ele. E é uma figura que vai ficar para sempre na história, né? Assim, a gente vai olhar para a crise financeira de 2008 e vai pensar quem tomou decisão naquela época para salvar os Estados Unidos e o resto do mundo naquele conflito. Ben Bernanke. Então, realmente é uma pessoa que a gente respeita muito. Obrigada pela sua dica. Só para complementar, eu vi até uma entrevista do Ben Bernanke recentemente. Perguntaram para eles o que você faria de diferente nessa crise de 2020, né, em relação ao que você fez com a crise financeira de 2008. Você agiria diferente? Aí ele respondeu que não agiria diferente, só agiria mais rápido. É claro, porque uma vez que você já viveu aquilo, é mais fácil, mais rápido de quem está lá vendo pela primeira vez. Não é fácil agir rápido, porque agir rápido significa tomar mais risco e poder errar mais rápido. Perfeito. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer muito a presença do Ilan. Eu acho que foi uma live, assim, falando por mim, eu aprendi muita coisa. Espero que todo mundo que esteja acompanhando aqui com a gente também tenha aprendido. Foi realmente uma aula. Agradecer a presença da Ana também. Foi muito boa a mediação, foi muito carismática, conseguiu lidar muito bem com a situação. Agradecer muito a Ana também. E aos nossos espectadores, todo mundo que acompanhou aqui com a gente, todo mundo que viu, que aprendeu com a gente. Então, acho que é isso. Continuem ligados, o Polyfinance vai trazer mais lives desse nível para vocês, que a gente acha que foi uma live incrível. E é isso, a gente vai encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigado, Ilan, obrigado, Ana. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Muito bom conversar com o Henrique, com a Ana. Foi muito legal e até a próxima, gente. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Ilan, de verdade, assim, por conseguir conversar com você tão abertamente. Obrigada por todos os ensinamentos. Os elogios são enormes aqui na live. Todo mundo aprendeu bastante com o senhor.
E queria agradecer novamente a oportunidade aqui fornecida pelo Henrique, pelo time da Poly Finance, por acreditarem que eu poderia aqui, de fato, encabeçar um debate com essa figura gigantesca. Então, me sinto muito honrada. Perfeito. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado.